A Eloá reparou numa coisa muito boa, que era as 24 escovas de dentes que tinha na sala dele. Ah, no fundo, assim. Sim, eu também não tinha reparado, mas Já tinha noção. que dá a entender que a besta escova os dentes. Oh! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais transparente de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana, olá. o Lucien Chossar. Boa noite. E hoje nós vamos falar sobre o filme Vidro, de M. Night Shyamalan. Vidro é a terceira parte de uma trilogia composta pelos filmes anteriores do Shyamalan, Corpo Fechado, que é uma versão realista e pé no chão de uma origem de super-herói, e Fragmentado, que é um thriller sobre um serial killer com 24 personalidades dissociativas. É importante saber o que acontece nos dois filmes, mas a gente já fez um podcast sobre o Fragmentado, e o Corpo Fechado é um filme que vale a pena assistir por si só, então eu vou meter na sinopse só no Vidro mesmo. Ele segue do final do Fragmentado, onde o Kevin, também conhecido como a Besta, a Horda e vários outros personagens, ainda está solta e raptando garotas colegiais. Já o David Dunn, interpretado pelo Bruce Willis, ainda caminha pela noite em busca de pequenos vilões que mereçam uma porrada, com a ajuda do filho dele. Logo no começo do filme, os caminhos dos dois se cruzam, e após uma boa briga, ambos são capturados e encarcerados no Instituto Psiquiátrico, onde também se encontra o Elijah, o Sr. Vidro, também do Corpo Fechado, que já está lá há alguns anos. Lá eles são interrogados pela doutora Ellie Staple, que busca provar para eles que eles não têm superpoderes, que são apenas projeções de um delírio de grandeza, que existe algo patologicamente errado com eles e que todos os feitos deles podem ser racionalizados. O Elijah, ele acha um jeito de sair da cela e acaba meio que encantado pela besta e pelos prodígios deles, e encontra nisso a oportunidade de mostrar para o mundo que os super-humanos existem, e planeja uma fuga para eles. Ele também facilita a saída do David, já que os quadrinhos demandam que haja uma grande luta final, que acaba acontecendo no estacionamento do próprio instituto. Enfim, essa briga acontece após muitos empurrões e revelações, que é a revelação de que o Elijah foi responsável pela morte do pai do Kevin, e que a doutora é parte de uma sociedade secreta que é focada em apagar a existência de super-humanos. Os três protagonistas acabam morrendo. Mas o plano do final do Elijah se revela quando tudo que foi capturado pelas câmeras de segurança do Instituto é divulgado ao público. Na internet. Esse é um filme do M. Night Shyamalan, que tem uma carreira bem longa já agora, e que teve seus altos e baixos, e foi meio que uma surpresa revelar no final do Fragmentado que esse filme compartilhava um universo com o Corpo Fechado. Quando eu vi aquilo, eu achei completamente desnecessário. Sim, a sensação é de que esse, enfim, era uma deixa clara para um filme seguinte, né? Onde, digamos, o vilão do Fragmentado ia se encontrar com o herói do Corpo Fechado, e parecia que ia ser, sei lá, uma coisa meio caça-níqueis, né? De aproveitar esse boom de filmes de super-herói e tal. Sim. Mas eu adianto, ao mesmo assim, tempo, existe um subtexto da produção que parece que o Shyamalan meio que se autofinanciou nesses últimos filmes. Então tem todo um interesse pessoal, e ele acabou se dando muito bem, porque no caso do Fragmentado ele investiu uns 10 milhões e rendeu uns 200. Assim. Fragmentado foi um filme que deu muito certo, em contraste com o Corpo Fechado, que ele disse que ele tinha planejado fazer mais filmes a partir do universo do Corpo Fechado na época, mas o Corpo Fechado não deu tanta grana assim pro estúdio, não foi pra frente. O que eu me lembro de quando saiu o Corpo Fechado é que foi uma coisa meio decepcionante, né? Assim, do público, né?
Eu não assisti na época que saiu, mas eu vi anos depois e já gostei do filme, mas eu lembro que muita gente estava esperando uma coisa um pouco diferente, assim, mas talvez com mais viradas mirabolantes, como acontece no... Não é nem mirabolante exatamente a palavra, né? Mas impactantes, talvez, né? Mais eu acho que é uma maldição do Shyamalan, né? Porque o primeiro filme comercial dele fez muito sucesso. O Sexto Sentido. Sexto Sentido, baseado nesse estilo meio Hitchcockiano de tratar um suspense e com uma virada muito surpreendente que agradou o mundo inteiro, assim, né? Público e crítica em si. E aí, pelo menos essa metade da carreira do Shyamalan foi um declínio, assim, cada vez mais decepcionante, um filme atrás do outro. Pro público principalmente. Mas pra crítica, parte da crítica começou a valorizar ainda mais o Shyamalan, acho. Sim. E aí ele tem esse meio da carreira ali, que é o Dama da Água e Fim dos Tempos. Que meio que entrou numa espécie de limbo, porque foi um fracasso comercial gigante. Avatar, essas coisas. Sim. Mas aí, acho que a partir de principalmente A Visita e O Fragmentado, em que ele apostou mais em filmes de terror, mais um thriller... E filmes menores também, né? Muito De certa menores. forma, lembrando um pouco Os Sinais, por exemplo, que é o segundo filme dele, né? Esses 3 últimos filmes, A Visita, O Fragmentado e O Vidro, todos são localizados num ambiente só, também dá pra ver o escopo pequeno. Apesar desse ficar falando, a gente vai no prédio mais alto, mas não vai. Ele nunca chega lá. É algo interessante, talvez até brincar com essa própria problema dele de manter a coisa concisa num lugar. Mas enfim, a gente tem uma participação especial hoje, que é a do Marlon. Ele nos mandou um áudio que a gente vai ouvir agora e aí a gente vai discutir a partir do áudio dele. Sim, vamos lá. Boa noite, seus vagabundos. Boa noite também a galera aí, ouvinte da conversação. Saudade de todos. Estou devendo uma visita pra valer agora, hein? Até eu tô me sentindo mal já. Mas vamos lá, vamos falar do filme. Quando eu saí do cinema, eu pensei logo numa sensação... É uma coisa que não é mais comum, assim. Quando eu cresci vendo o filme, era mais comum. Mas é uma sensação parecida com a de Mad Max, quando eu saí da sessão de Mad Max. Um filme grande, um filme de cinema popular, mas que tinha alguma coisa de substância ali, alguma coisa verdadeira, alguma coisa que me interessava do ponto de vista cinematográfico. Isso é bem raro hoje em dia e esse filme me causou isso. Então, como vocês sabem... eu sou capaz de fazer algumas manobras nem sempre lógicas para defender meus autores, e eu fiz isso algumas vezes com o Shyamalan, porque eu meio que sempre gostei dele e tal. Mas Split é um filme que passa longe da qualidade desse filme, me parece. Esse filme é muito mais bem resolvido e, enfim, eu acho que é comparável ao Corpo Fechado, Os Sinais, como qualidade de cinema, assim, realmente. E... o que é esse filme, gente? Ele é um filme de franquia, ele é uma tentativa de marketing, uma volta do Shyamalan ao grande palco do cinema americano, né? Ele é o último filme de uma trilogia improvisada, do nada, ele é um spin-off, ele é uma sequência, ou ele não é nada disso. Tem alguma coisa na carreira do Shyamalan que se cristalizou para mim vendo esse filme, que é a maneira como ele acabou se despindo ao longo dos anos, se tornando um cineasta mais cru, assim, perdendo efeitos e, digamos, mecanismos que ele usava no começo da carreira, assim. Ele sempre foi um cineasta bem Hitchcockiano. Eu acho que esse filme também tem um pouco a ver com isso, um trabalho intelectual muito mais do que teórico, um trabalho que acredita no poder da narrativa, na crença da ficção, na fantasia, bastante reflexivo, bastante Hitchcockiano, sempre trabalhando com construção e tal. Eu diria que esse filme lembra ainda mais 2 cineastas caros a mim, Brian De Palma, pelas câmeras de vigilância, pela multiplicidade dos pontos de vista, pela discussão da verdade e da mentira, da realidade, do que é real e do que não é, do que é real e do que não é, da montagem também. E John Carpenter, pelo uso de espaços, decoração um pouco. Esse filme consegue comportar muitos registros de imagem diferentes. E
no mundo do cinema de hoje, assim, onde os filmes são cada vez mais dentro deles próprios, mais homogêneos, eles estão sempre dizendo a mesma coisa, gritando a mesma coisa. Esse filme soa até um pouco fresco, assim. Então, isso é interessante. O que mais eu poderia dizer? Eu poderia dizer do James McAvoy, que foi uma baita achado pro Shyamalan, porque ele sempre teve um humor nos filmes, mas esse cara consegue dar vazão a isso, ele consegue tornar isso palpável nos filmes. Uma coisa meio grotesca, assim, né? Esse personagem do menino de 9 anos já é um clássico do cinema, total. E diria ainda do final do filme, dos últimos 40, 35 minutos, do clímax do filme, sobre... É uma grande conclusão, assim, é muito bem feito, eu gostei bastante. É um filme bem direto, bem frontal, né? Ele tem uma certa frontalidade com as imagens. Shyamalan sempre teve. E que é bastante comparável ao final do Corpo Fechado também. Também tem um final muito bem construído, muito interessante, só que lá é muito mais lento e aqui envolve muito mais cenas de ação. É isso, eu gostei do filme, saudade de todos vocês. E uma coisa que eu não entendi em outra nota, o André no e-mail falando: preciso parar de mostrar minha cara na internet. O que está acontecendo, gente? Nosso Beethoven está sendo procurado pela polícia? É isso, um abraço, galera. Falou. Vamos esperar o André voltar numa visita no podcast para responder o Marlon. Sim. Eu, de forma geral, concordo com o diagnóstico que o Marlon traz do filme, mas não tanto com o julgamento, assim. Eu saí meio contrariado do filme. Não sei como foi para vocês. Mas eu acho que é inquestionável que o Shyamalan é um diretor que tem controle da arte, assim, né? Acho que a filmografia toda dele prova isso, e esse filme é mais um exemplo, assim. Mas uma coisa que os cinéfilos geralmente voam por cima e acham que é feio e menosprezável e que não se deve discutir é o conteúdo do filme. O que o filme está dizendo, no final das contas. E esse é um filme que quer dizer alguma coisa. Não é um filme formalista em que o conteúdo é a forma. Sim, é um filme que termina com a ideia de que pode ter super-heróis no mundo. Pode... E que a tua falha, o teu trauma pode gerar o teu poder, assim, né? Sim. Um pouco ligando com o Split e o Corpo Fechado. E não sei, pra mim isso parece meio autoajuda, assim, pra ser sincero. Eu fiquei meio incomodado, assim, sabe? Eu entendo. O final, principalmente quando tá na cena da estação lá da Filadélfia, que eles estão vendo todo mundo receber os vídeos ali, né? Sim. A coisa viralizando, digamos. E, enfim, a narração que tem é bem nesse sentido meio de, tipo... Você pode ser o seu super-herói, né? Todo mundo pode se desenvolver em uma coisa... Não sei, tem esse lado meio Disney do Shyamalan, né? Pra mim, talvez entre um pouco aí, nessa coisa muito legalzona, assim, né? Sim, otimista, assim, né? Eu não sei, cara. Eu não, assim, isso não exatamente me incomoda, mas eu entendo como, de repente, virar aquilo foi meio estranho, assim. E como é uma narrativa super engendrada, assim, é pra dar naquilo, entendeu? É pra culminar naquilo, porque tem os plot twists pra chegar naquele momento final. É quase construído de trás pra frente, porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E o Shyamalan sempre teve isso, de ter uma coisa meio fábula, assim, sempre tem uma moral, uma ideia por trás do filme. Claro, né? E é normalmente algo bastante inocente e otimista. Como nesse caso. Como nesse caso. Tem um elogio geralmente à imaginação, né? Sim. Que eu acho que tá um pouco nesse filme, nessa coisa de borrar os humanos normais com os super-heróis, com a vida... Os quadrinhos poder ser uma espécie de história secreta da humanidade. Da mitologia, uma versão mitológica do que acontece no dia a dia, mas a gente não presta atenção e não vê. Tem toda uma questão com a fé também, tem os sinais, assim, né? De acreditar de novo e tal. Sim. Inclusive tem, sei lá, o James McAvoy, quando ele vai se transformar na besta, em algum momento, em certo momento ele começa a ter mais controle sobre
o poder dele, né? Sim. Que tem a ver com a besta quase é racionalizada pelo Elijah, porque eles criam uma negociação ali, né? O Elijah consegue colocar esse poder, né? Manipular ele a ter esse poder, assim, digamos. E em dado momento ele chega a falar I believe, né? Tipo, eu acredito. Que é muito isso, né? Bem claro, né? A coisa da fé, assim. E que é bem central, né? De tipo... E pra mim esse discurso, no fundo, faz mal, assim, porque é uma ilusão, sabe? Tipo, as pessoas não são super-heróis e não adianta ser otimista, existe toda uma complexidade do mundo que te joga na cara, assim. Tu pode tentar ser otimista, mas tu tem que reconhecer que o mundo é, às vezes, pesado demais, assim, né? E eu acho que essa leveza que tem nessa mensagem final... Até porque o contraponto é uma organização secreta, invisível, super maniqueísta, não tem a nuance. Mas tem um pouco da nuance da besta também ser má, ter matado muita gente, mas também ser parte dessa possibilidade do ser humano ser maior do que a vida, né? Sim. Mas nesse sentido eu vejo duas coisas, assim, uma é que, ao mesmo tempo que a mensagem é meio autoajuda e tal, eu sinto ela com essa generalidade, assim, de que ela não necessariamente é para ser diretamente aplicável no mundo, assim, de tipo, não, é isso, então eu posso tudo e eu vou conseguir lidar com todas as dificuldades do mundo. Eu acho que ela é mais incentivadora do que, assim, né, tipo... Não, realmente eu posso fazer tudo. Eu pelo menos entendo que nessa generalidade dela, ela apareceria mais com isso. E quanto à associação secreta, eu não sei, isso talvez foi outra coisa que me incomodou, que eu acho que eu já senti alguma deixa também para outro filme, assim. Que vai ser o filme da associação secreta e agora contra os vilões, os super-heróis que vão surgir, né? Essa possibilidade existe. Também nos caras não teve nenhuma cena pós-crédito que nem teve no Split, mas... Eu não sei porque na sessão que eu fui faltou luz, eles cortaram assim que acabou o nome do filme... pra gente sair fora. Sair fora pra não atrasar. E eu acho que isso corrobora essa possível sequência, porque a personagem da Ellie Staple é bem presente no filme, assim, né? Ela tem um palco ali, né? Um palanque, assim. E é uma personagem que eu me incomodei muito durante o filme. Eu também, bastante. Mas essa incomodação, ao mesmo tempo, é um elogio que eu faço ao filme, porque ela tem esse rosto... depois também, não sei, ela tem esse rosto... muito maternal e muito superior ao mesmo tempo, assim, sabe? Tipo, eu vou dar essa injeção em vocês que dói muito, mas é pro seu bem, assim, é mais ou menos essa lógica. E falando coisas que você não quer ouvir, que o público não quer ouvir, porque quer acreditar no fantasioso. Sim. E sempre tem muito close no filme, mas em especial dela, assim, tem sempre um plano mais fechado, uma cara meio... neutra, esquisita, assim, né? Meio asséptica. Meio quase em câmera lenta, assim, que eu achei interessante, assim. Eu ficava puto quando aparecia, mas achei interessante. Sim, eu entendo isso também, porque ela também estava me incomodando bastante. E eu cheguei a ver outras coisas com ela, aquela série American Horror Story. Ela participa e é uma série que normalmente mantém os atores... mas muda os personagens a cada temporada, assim. Então ela meio que sempre faz esse personagem meio bonzinha, não sei o quê, mas que também tem os seus erros ali, faz coisas erradas, como um pouco tu vai sentindo nesse filme, e aquilo foi me incomodando, essa repetição novamente. Mas eu gostei como, de certa forma, isso justificou depois com a narrativa também, né, de tipo... Faz todo sentido ela ser aquilo, porque isso é um projeto mesmo, não é só uma caricatura, assim, é realmente... E falando de atuação, eu concordo com o Marlon que o James McAvoy é um bom alívio cômico, que como o personagem sério não funcionava tão bem no Fragmentado. Não sei, eu não gostei tanto do Fragmentado, mas... eu tenho a impressão que, ao mesmo tempo, ele carrega o filme, assim. Se não tivesse a atuação dele, não teria o filme. É a melhor coisa do filme, mas acho que aqui
é um outro gênero, apesar de ser o mesmo personagem, e ele tem mais... Ele tá mais às claras pra mostrar a atuação dele. Sim. Que é... Eu acho que eu acabei fazendo um pouco a comparação também dos dois filmes, principalmente nesse sentido de algumas coisas que a gente discutiu quando fez o podcast sobre o Fragmentado e que eram coisas que incomodavam um pouco a gente e que eu senti que nesse filme não incomodavam tanto, e eu acho que tem a ver com muita coisa já sedada, de certa forma. E, enfim, o filme até eu achei que ele conseguiu explicar um pouco do passado, digamos, para quem não viu o filme anterior, tá por dentro. E o fato dele conseguir explicar isso sem ser muito direto, eu acho que foi muito bom pro filme. Mas ao mesmo tempo, assim, já ter visto o outro filme, acho que deixa, sei lá, a atuação dele mais livre, com menos necessidade de justificar como são as personalidades, por que, né? Tinha muita coisa da sessão dele com a psicanalista dele e tal, e como aquilo funcionava, como as personalidades funcionavam. Nesse filme já está tudo mais livre, então eu acho que a loucura pode aparecer de um jeito mais espontâneo, assim, as mudanças de personalidade. Sim. E eu acho que isso valorizou a atuação dele também, porque... É isso, as transformações mais bruscas, assim, né? Sim. Não sei se vocês concordam. Acho que no caso dele, sim. Mas, ao mesmo tempo, o filme, de forma geral, tem um pouco desse didatismo, talvez, que tenha no outro filme também, assim, né? Umas falas bem explicativas e meio... Me lembrou até a discussão que a gente teve um pouco com o filme anterior, o Coisas Secretas, assim, de... A gente vê meio que frases ali... explicativas. Citações, assim, sei lá, coisas assim, né? É verdade. Até porque tem essa parte metalinguística deles estarem falando de quadrinhos, e o Elijah tá falando de tropes de quadrinhos e o que vai acontecer. Sim, tem toda uma autoconsciência do Elijah ali, né? Quando o Luciano ia falando, eu pensei especialmente nisso, da metalinguagem dos quadrinhos, né? Que é, tipo... colocada em cena claramente pelo Elijah, né? De, tipo... Ele é, de certa forma, o Stan Lee ali, né? O Stan Lee morreu recentemente, eu lembrei vendo, assim, o filme de tipo, eu sou o criador dos quadrinhos, eu tô bolando a história e tô dizendo o que vai acontecer. E ao mesmo tempo ele é o Shyamalan, né? Tem um pouco essa autorreflexão da narrativa dele, que já tem em outros filmes, tem no A Vila, né? Assim, tem... Apesar que o Shyamalan aparece no filme, comprando uma câmera de vigilância, que vai ser a reviravolta desse filme. O Shyamalan, ele aparece nos 3 filmes. E é o mesmo personagem. No Corpo Fechado ele tá, tipo, comprando umas drogas dentro de um estádio. Que ele comenta. E aí ele comenta nessa cena agora pra amarrar. No Split ele é um carinha que monitora câmeras de vigilância. Eu não lembro em que contexto que ele entra. Mas no zoológico até? Pode ser, E aí ele aparece comprando uma câmera de vigilância ali e falando da coisa do estádio. Então ele fez toda um easter egg, assim, pros fãs, assim. É tipo o Hitchcock, ele sempre aparece nos filmes, mais difamadamente no A Dama na Água, que ele é o escritor que vai salvar o mundo. Mas... eu acho que na Dama na Água ele tava, assim, pirando demais, assim, né? Ele tem o personagem do crítico também, né? Sim, o crítico. Puta que pariu, né? Tipo, não. Ele tava mas eu também queria aproximar ainda mais esse filme ao Corpo Fechado, que eu revi uns trechos recentemente, mas é um filme que eu gosto muito e tenho muito na memória. Até porque os dois... Porque o Split não é tanto focado nos quadrinhos, mas os dois são muito focados nessa ideia do Elijah, dos quadrinhos serem essa mitologia. E é interessante que o Corpo Fechado é de 2000 e ele parecia muito mais interessante na época, porque não tinha esse boom de quadrinhos, de filmes de quadrinhos. Tudo isso veio depois, sabe? Era mais um submundo, assim, era uma coisa de nicho ainda, né? Acho que o X-Men primeiro foi lançado bem perto, né? Mas depois, mesmo ano, mas depois, sabe? Eu lembro, assim, os grandes que criaram sucesso depois disso foi o Homem-Aranha e o Homem de Ferro, que surgiram uns 2-3 anos depois. Mas é interessante que... Eu acho que os dois filmes estão tentando dizer a mesma coisa também, acreditar nessa fantasia, na sua fraqueza, e mesmo você sendo meio inútil, tem algo especial dentro de você. No Corpo Fechado funcionava um pouco por isso, da época, mas também porque tinha um desenvolvimento do personagem, do David, e também do Elijah.
Que aqui você não tem desenvolvimento de personagem. Eles são planos, eles são dados, eles não mudam. Eles morrem e eles continuam representando as mesmas coisas. É um filme muito mais épico nesse sentido, assim, né? Sim. Tipo, não é tanto interno, assim, de entender o personagem, é mais de chocar esses personagens num ambiente. Eu acho que, só discordando um pouco, mas concordando, a coisa, quem passa ainda um pouco por isso é o Kevin, né? O Kevin tem um pouco a coisa da origem dele, assim, eles até falam, esse é um filme de origem também, que fala do acidente do pai, tipo, mas ao mesmo tempo isso já estava também no Fragmentados, a coisa de ser a defesa dele, né, do ser maltratado. Eu acho que aqui o que ele acontece é que ele consegue ter uma redenção no final, né? Ele morre voltando a ser o Kevin, assim, né? Voltando para a luz, como eles falam, né? O Corpo Fechado, que tem o Bruce Willis é um perdedor que está se divorciando da mulher, que não tem um contato com o filho, que queria ser jogador de futebol americano e desistiu para ter a família, fingiu se machucar, e aí tá no inferno pessoal, assim, sobrevive a um desastre onde todo mundo morre e encontra, assim, algo para fazer da vida, para dar luz para ele, que aí leva no começo desse filme, que ele tá numa situação boa, mas sei lá, a instituição leva ele pra certo caminho. E o personagem do David nesse filme é apagado demais, ele é uma função, assim, né? Eu acho que ele é o que passa mais discreto, assim, né? Não tem muita ação ali, é preso ali, rola umas conversas e... Eu acho que talvez o que dê essa impressão é porque parece que o filme vai ter ele como protagonista, porque começa focado nele, né? É o que meio que a gente acompanha ele entrando no hospital, né? Sim. E aí ele vai sumindo aos poucos, assim, no filme, né? Então tem realmente essa sensação, porque daí vira uma outra coisa, daí dá a impressão de que o filme acaba virando mais sobre o Mr. Glass, talvez, porque as viradas dependem do engenho dele, né? Sim. Do que do Dan, assim, né? Mas ao mesmo tempo o nome do filme é Glass, né? Então acho que é proposital também, né? Essa coisa troca de... Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse filme e que o Marlon mencionou também, sobre ele ser o Shyamalan se tornou um cineasta um pouco mais livre, que olhando pro Corpo Fechado era tipo enquadramento muito certo, brincando com dentro e fora de cena, com coisas entre os personagens, e aqui tem muita câmera na mão e muito diálogo. E ele ainda brinca no diálogo e nos enquadramentos, de colocar um personagem num canto e em outro, de ter uns closes interessantes, mas parece ele menos engenhoso em querer dizer coisas com o que ele está enquadrando, assim. É muito mais caras, closes e... Mas ao mesmo tempo esses closes entram às vezes em momentos inusitados, como a cena de luta ali no estacionamento. Ela tem muita câmera close frontal, assim, da pessoa que tá, digamos, dando o soco. Tu vê o rosto da pessoa e não o soco, assim, né? Sim. E, não sei, eu achei meio ousado formalmente nesse momento, assim, essa escolha. Mas... Não sei se eu acho mais livre ou não. Eu acho que talvez seja realmente um pouco menos formalista do que era os primeiros filmes, assim, mas eu continuo vendo um controle muito grande, assim, também acho, né? Na direção, assim. Eu acho que a liberdade talvez esteja mais até nas histórias, assim, de tipo... Não, eu quero falar sobre isso aqui... Não importa tanto se isso, né? Vai ter aquelas viradas, como o pessoal me conhece, assim. Sim. É tipo... Acho que talvez ele seja mais livre nesse sentido, né? Mas eu ainda também vejo uma câmera muito forte, assim, controle nos enquadramentos bem grande e tal. Tá, mas assim, vocês gostaram do filme? Como é que vocês posicionam esse filme? Porque eu sinto que talvez dependendo de que filme que tu coloca do lado dele, o julgamento muda, assim. Porque se tu leva em conta que a gente tá num ambiente
de blockbuster e de filmes de super-herói, esse filme é interessante, assim, porque tem uma abordagem diferente com relação a isso. Mas se, sei lá, eu pego os filmes que a gente vem discutindo aqui, eu já me questiono um pouco a respeito do que eu falei ali no começo, de ter essa moral muito bem definida e ser uma moral meio autoajuda, assim, apesar de ser bem dirigido, né? Eu gostei, cara, eu gostei do filme. Essa coisa que tu colocou da moral, que eu até também concordei, eu ainda acho que também tem um outro lado da questão da fé que está mais alinhada com os outros filmes dele, assim, que é uma coisa menos pessoal e por isso menos autoajuda, que é uma coisa já mais de, não sei, de um outro poder, né? Eu vejo que isso acontece não tanto no final, mas durante o filme, quando essa coisa da fé vai aparecendo, eu sinto ela já de um jeito mais forte, assim, e que tem mais a ver com o filme pra mim e que eu acho que funciona. Então eu também relevo um pouco essa mensagem final, ou sei lá o que é. Eu acho que, enfim, o filme também tem alguns problemas, mas eu gosto dele, assim. Eu acho que ele funciona também como suspense, como filme de super-heróis nem se fala, né? Porque é muito acima, assim, da maioria dos. Mas será que não é acima pra gente? Imagina um espectador de Demolidor, sei lá, Homem de Ferro, eu não sei, eu não assisto. Eu sou fã de filme de super-herói, eu vejo os problemas deles e não comparo, assim, com filmes mais sérios, mas eu já vi coisas mais recentes que fazem um papel similar de trazer o sobrenatural para próximo de você, mais interessantes e menos metalinguísticas e mais imersivas. Primeira temporada de Jessica Jones, que é uma série que tem no Netflix, faz isso. É uma detetive extremamente banal, que não quer ser super-herói por acaso, é forte pra cacete, e tá lá lidando com os problemas pessoais dela, sabe? Mas eu acho que mesmo pensando a forma narrativa, é um filme que talvez frustre um espectador de filmes grandes, porque tem toda uma expectativa de ter, digamos, uma luta final em cima de um prédio ou qualquer coisa do tipo, e acaba virando uma coisa confinada, né? Uma coisa que fica na garagem do hospital. Assim. Eu acho que antes disso, enfim, parece que vai ter mais coisa no começo. Inclusive, né, eu comecei dizendo que eu achei que esse filme poderia ser muito pior, porque vendo o final do Fragmentado, parecia que ia ser só uma grande briga de super-heróis. E no começo do filme, parece que vai um pouco por aí, mas aí eles vão pro manicômio e ficam um tempão só de manicômio, de uma parte bem psicológica, assim, de esse confronto da racionalidade com uma coisa sobrenatural e tal. Sim. E que isso, bom, imagino que isso não aconteça por tanto tempo como acontece nesse filme e em outros filmes de super-herói, né? Não sei. Eu lembro de quando a gente terminou o podcast do Fragmentado de ficar assim, eu tô mais otimista com o Shyamalan recentemente, e quando eu soube que ele ia fazer uma continuação para uns filmes que eu não achava que dava continuação, eu fiquei bem pessimista, mas o filme é melhor do que eu estava esperando. Eu não gostei muito dele no fim das contas, eu acho que não brilha tanto pra mim, um pouco pela essa filosofia otimista demais, um pouco pela falta de criação nos personagens. Eu acho que tá tudo Mas muito... é porque ele é mais um cara da trama, sabe? É mais trama e menos personagem, assim, acho. Aí a coisa da virada e tal, então o personagem é realmente um dispositivo da trama, assim, né? E a trama não me contagiou tanto, né? Porque as viradas estão meio óbvias ali. Eu gosto mais de pequenos momentos, sabe? O Kevin trocando as personalidades, o Bruce Willis batendo na porta e descobrindo que é forte de verdade depois de ter duvidado de si mesmo. Essas pequenas coisas, mas aí tem coisas maiores que parecem frágeis, que foram meio não bem conduzidas até ali. Não sustentam tanto a virada, eu não gostei tanto do filme também, mas eu
Acho legal que exista o Shyamalan, sem que dúvida. tem esse lugar que o Shyamalan ocupa, assim, né? Uhum. Ele tem essa coisa meio bizarra de ser meio pós-moderno, de ter autoconsciência da própria narrativa e tal, mas não ser cínico, apostar nessa coisa da verdade, assim, sabe? E é uma, sei lá, um animal bizarro isso, assim, né? Sim. Tipo, como é que o cara consegue juntar essas duas coisas? Ele consegue, Sim. e é interessante ver isso, assim, né? Sim. Como artesão, o Shyamalan sabe filmar muito bem. Até mesmo quando ele faz o filme found footage, Sim. é interessante. Esse é um bom Eu ponto. tenho um pouco mais de problemas, às vezes, com os temas e como eles são abordados. Considerações finais? É isso, eu tenho um problema com os temas e como eles são abordados. Eu retomaria uma coisa que o Marlon falou sobre cineastas que ele lembrou, assim, vendo o filme, falou do John Carpenter. Quando ele falou isso, eu me lembrei na hora do Prince of Darkness, acho, do John Carpenter, que é um filme também que se passa todo numa igreja, que eles encontram uma coisa meio de outra dimensão, meio diabólica na igreja. E daí o filme se passa todo naquele ambiente restrito, assim. E me lembrou um pouco também como isso acaba acontecendo nesse filme, de se passar no hospício, né? De tipo... Parece que poderia sair a coisa, mas acaba não saindo, assim. E daí ele vai tendo um controle bom do ambiente, né? Como acontece também no John Carpenter. Não sei, eu não tenho uma consideração final, acho. Eu fiquei meio dividido com o filme, mas acho que tem que valorizar o trabalho dele ao mesmo tempo. Eu só não sou muito próximo dessa visão de mundo ligada a um otimismo pessoal, e a própria ideia de super-heróis e quadrinhos também não é muito próxima de mim, então eu sinto que eu não sou exatamente o público desse filme. Assim. É isso, então? É isso. Obrigado por nos assistirem e nos ouvirem. Próximo programa a gente não tem muito bem definido. Mas a gente tem vários filmes que foram indicados para o Oscar, vários filmes que tem convidados interessados em fazer. Tem o Gus Van Sant, Irmãos Coen, tem o Burning, tem do Kiyoshi Kurosawa, a gente tá com a agenda cheia. Black Klansman, muitos filmes, pouco tempo. E talvez alguns não, a gente não faça. Mas assistam filmes e assistam Corpo Fechado, se vocês não viram. E esse foi mais um episódio do A Conversação.